8 horas e 14 minutos. Repita. 8 e 14. Bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa hoje 25 anos. E em meio ao debate da redução da maioridade penal, o ECA pode passar por mudanças profundas. Nós estamos em contato neste momento com o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que é autor do projeto que prevê a extensão do tempo de internação do adolescente infrator de 3 para 8 anos. Senador, bom dia. Isso pode acontecer? Já passou na hora de mudar o Estatuto? Bom dia. Olha, tem realmente uma proposta que muda, visando exatamente o problema do menor que comete delitos. Hoje em dia, o máximo que ele pode ficar internado é 3 anos. Na verdade, meu projeto muda para 10 anos, isso naturalmente dependendo do que o juiz venha a dar como sentença. Ele vai ficar internado, não é numa prisão comum, nem misturado com adultos, né, de quando cometeu o crime, mas pode ficar até esse período. Claro que, na média, se é 10 anos, provavelmente as condenações vão ser da ordem de 5, né, porque raramente condena-se a máxima, embora isso seja uma possibilidade. Deputado, desculpe, senador, Marco Antônio Villa, tudo bem? Tudo bem? É que eu estava me lembrando que em 1990 você era deputado federal e que diferença tem daquela lei que você era deputado à época, aprovou e depois foi sancionada pelo presidente a 13 de julho e tal, com o Brasil de hoje? O Brasil em 1990, a questão do menor, e o Brasil agora de 2015? Bom, houve um agravamento de crimes, na proporção geral de crimes, em valores absolutos, houve um agravamento imenso do crime cometido por menores, né? Inclusive porque há aliciamento, tem uma indústria, né, de adultos que utilizam menores para isso. E essa é uma questão básica. Agora, nem tudo aquilo que o ECA previu, o Estatuto da Criança e do Adolescente, aconteceu em matéria de assistência ao menor. Por exemplo, a questão de creches, né, ainda falta atingir muita gente, muitas famílias que ainda não são atendidas. Isso em São Paulo, inclusive. Eu me lembro quando eu fui prefeito, nós aceleramos muito, mas depois de novo entrou, depois da prefeitura do Kassab, também aumentou bastante. Depois entrou em estagnação na atual prefeitura. E havia outras coisas em matéria de atendimentos, por exemplo, multiplicar as varas de juízes para menores, isso, aquilo que andou tudo muito devagar com relação àquilo que o ECA pretendia. O ECA não era só a previsão, né, negócio de ficar até 3 anos internados, mas eram muitas outras coisas que não foram cumpridas, o que não significa que não sejam corretos, né, as medidas que se aplicam enquanto à internação, mas elas precisam ser cercadas de outras coisas que visem exatamente dar condições para o menor ter uma vida menos isolada. E você sabe que 50% dos menores que estão hoje detidos na Fundação Casa, eles não têm um pai, enfim, tem problemas de educação aí bastante sérios. Então isso também tem que andar paralelamente. Eu acho que a questão do menor infrator tem que andar sobre 2 pernas. A perna da política social, do atendimento, e também a da repressão. Isso é inevitável, com vistas àqueles que já estão praticando crimes, né? E tem que ser uma política, por outro lado, social, que possa prevenir isso. O que não dá para ser só uma ou só a outra. Aí não funciona. Agora, senadora Denise, bom dia. Perdão? É Denise Campos de Toledo. Oi. Tudo senadora, bem, Denise? em relação ao Estatuto, a gente tem muita discussão na conversa sobre redução de maioridade das dificuldades de o Estado manter os jovens presos separados do sistema criminal, do sistema prisional brasileiro, que é de péssima qualidade. Não faltam recursos, não faltam condições para se viabilizar um tratamento diferenciado? Olha, mais ou menos. Alguns avanços houve. Eu vou te dizer que eu fiz quando governador de São Paulo, que foi a disseminação das unidades de onde os menores ficam internados de menor tamanho, né? Porque antes havia unidades como centenas de jovens, lembra? Aquelas rebeliões da antiga FEBEM. Isso mudou, ainda foi durante a gestão do Lembo, que era vice do Alckmin, quando o Alckmin saiu do governo,
para ser candidato a presidente, o Lembo assumiu durante um período. E o nome passou de FEBEM para a Fundação Casa. E começou aquela política de ter unidades pequenas, que eu generalizei como governador. Nenhuma unidade da antiga FEBEM e da Fundação Casa passou a ter mais de 52, 53 jovens. Isso diminuiu as rebeliões de maneira incrível. Você não ouviu mais falar de rebelião. Não estou dizendo que não possa haver toque, toque, toque. Mas o fato é que diminuiu bastante. E o trabalho de recuperação também melhorou, porque sendo unidades menores, você aumentou a proximidade dos menores com as famílias. Né? O garoto que é lá do interior não precisa vir aqui para a capital. Fica lá na região e pode ter uma assistência melhor de pais, tios, avós, enfim, de familiares. Isso melhorou muito sua condição. Foi uma conquista, foi um avanço. Agora, há outros avanços que precisam ser feitos. Eu acho que o fato de que você precise de avanços para combater ou para enfrentar o problema da criminalidade entre menores